Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de uma situação na qual você não esteja em casa com as suas chairas tradicionais, né? Que são aquelas chairas maiores e tal. E nós vamos falar mais especificamente de chairas que promovem desgaste. Então, nós vamos deixar de fora a chaira lisa. O que nós vamos falar se aplica para chaira diamantada, chaira cerâmica, em menor escala para chaira de aço estriada. Por quê? Para você ter uma chaira dessa, você vai ter que cortar uma chaira, tá? Uma chaira boa, porque uma chaira de aço estriada não vai quebrar, né? Diamantada você acha chairas pequenas, e nesse caso aqui, é o que eu chamo de mini chaira ou chaira a campo, é para essas situações, para você deixar no carro, numa maleta, para você ir num churrasco, para você ir a campo, né? Veja o caso dessa chaira aqui. Sim, isso é uma chaira, tá? É uma chaira de cerâmica, que é como as minhas hastes cerâmicas fixas, tá? Nada mais é do que meia chaira daquelas que eu recomendei para os amigos comprarem, fixada num nípel de meia, com a cola que vocês quiserem. No caso eu usei resina acrílica, um adaptador de rosca e colado e um tubo de PVC, tá? Então, de modo que originalmente eu tinha pensado em botar um pequeno revestimento de espuma por dentro para proteger, mas não foi necessário. E com detalhe, aqui dentro tem uma borrachinha para quando a chaira estiver empapada, ela poder ser limpa e voltar à eficácia dela, tá? Então, ela rosqueia para dentro, que é não deixa de ser uma proteção, tá? Você pode deixá-la cair, que ela provavelmente não vai quebrar, como se fosse só a chaira cerâmica exposta, tá? Mas então, gente, a grande questão é, uma chaira desse tamanhozinho é eficaz? É eficiente? Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui dois canivetes com aços relativamente comuns no nosso meio, né? Um Victorinox com 104110, 104116 e um Komodo com 420. Esse aqui está com cerca de 53 RC, esse aqui tem 56 RC. Estão cortando? Todos dois cortando bem, obrigado. Gente, a questão da chaira é o seguinte, é uma ferramenta e tanto, tá? Te auxilia a repor um fio, dependendo do que você usa. Eu prefiro a cerâmica do que a diamantada, tá? Ela dá um desgaste relativamente rápido, produz um fio suave, é uma maravilha. A diamantada, mesmo os grites mais finos, não dão a mesma suavidade da cerâmica. Mas isso é questão pessoal para cada um, tá? Todo mundo diz o seguinte, chaira tem que ter, no mínimo, o comprimento da lâmina. Então tá. Então, a princípio, uma chaira dessa que deve ter o quê? Umas 3 polegadas? Deve ser isso, mais ou menos, não mais do que isso. Ela funcionaria bem para esses canivetes, certo? Mas vamos ver se funciona realmente. Vamos cegar o canivete, tá? Tá aí a linha reflexiva, tá? Não sei se os amigos conseguem ver, mas definitivamente o canivete que estava cortando não corta mais. Vamos fazer a mesma coisa com o Komodo. Tá aí a linha reflexiva. Não corta mais. E uma coisa, gente,
para a gente determinar a eficácia ou eficiência de uma ferramenta, também não seria interessante que a gente ficasse aqui toda a vida chairando para repor um fio. Vocês não concordam comigo? Então vamos estabelecer o quê? 5 passadas alternadas de cada lado? Vamos ver isso. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que repousa em boa medida. Acho que repousa em boa medida, né? Vamos ver o cômodo. 1, 2, 3, 4, 5. Não tá lá essas coisas também não, mas... acho que repôs bem. Então, nós já vimos que é eficiente, né, gente? Aí alguém tá aí, Cabral, mas você colocou 2 aços fáceis de afiar. 420, 104110, qualquer um afia esses aços. Vocês vejam no YouTube por aí se é qualquer um mesmo, porque o que vocês vão ver de gente usando chaira, muito mais vezes, chairas maiores, muito mais vezes do que eu usei aqui. E consegue um fio porcaria, gente. Mas porcaria mesmo. E aí tentam mais um pouco e o fio continua ruim e a pessoa vira e fala assim, não, mas um bom fio de trabalho, working edge, né, como os gringos dizem, tá certo. Muita gente concorda, fala que tá uma maravilha, ou seja, as pessoas não sabem o que é uma lâmina afiada. A grande verdade é essa. A maioria esmagadora das pessoas não sabe o que é uma lâmina afiada. Aí vem uma porcaria, o cara falou que estava uma beleza, tentou cortar um papel de revista e coisa, o troço foi mal, você viu que corta mal, mas ele fala que está uma maravilha. E um monte de gente, pô, que legal e tal. Ou seja, o cara não sabe lá muito, ele acha que sabe. Consegue um resultado pífio e um monte de gente elogiando. É a realidade da internet, gente. Sinto muito, mas a realidade é essa. Mas então, como eu estava falando, são 2 aços fáceis de afiar, certo? Então não deveriam ser problema, como não foram para uma chairinha pequena. Ah, Cabral, e se tiver um aço que é mais complicado, como um D2, como esse ganso, que tem 62 RC de dureza, esse aí não vai funcionar, não é? Não sei, vamos ver se não vai funcionar. Primeiro vamos ver se ele está cortando. Acho que cortar não é problema para ele, né? Não é problema para ele. Então nós temos que cegá-lo também. Tá aí a nossa linha reflexiva, tá? Mesmo no D2, gente. O pessoal às vezes acha que um aço mais resistente à abrasão ele faz milagre. Não faz, tá? Olha lá, não corta. Então vamos ver, são 5 alternadas, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Desapareceu em boa medida a linha reflexiva. Uai, será milagre isso? Só com 5 passadas alternadas, Cabral? Numa chairinha desse tamanzinho? Gente, olha, o D2 é reconhecidamente um aço resistente à abrasão. Por quê? Porque ele tem carbetos de cromo enormes, na média 50 microns. Para abrasivos grosseiros, esses carbetos não são tão problemáticos como o carborundo, por exemplo, uma pedra carborundo dupla face. Esses carbetos não são tão problemáticos. Já para abrasivos mais finos, eles já começam a opor boa resistência. Mas o que acontece? Um carbeto de cromo tem aí entre 70 e 74 RC de dureza. Cabral, e o óxido de silício? Gente, o óxido de silício, dependendo
da forma cristalina adotada para ser feita e das adições colocadas, ele vai variar aí entre 76 e 80, 82 RC de dureza. Então, mesmo o carbeto de cromo não é problema para ela, tá? O grande problema das chairas, e aí mais ainda numa mini chaira, é que essas chairas abrasivas, gente, elas são o que eu chamo de ângulo dependente, ou seja, você precisa acertar o ângulo para ter um bom resultado. Não é como na chaira de aço lisa, que te permite você, por exemplo, ter uma lâmina afiada a 15 graus, usar até 25 graus para realinhar o fio. Eu não estou falando de repor um fio com chaira de aço lisa, que nós já vimos que ela é ineficiente para isso. Mas para realinhar um fio, você tem essa folga, tá? Se você não usar um ângulo menor, ou seja, sua lâmina está a 15 graus ou 20 graus, você não usar 13, 14 ou 18 ou 19, você vai realinhar o fio, mesmo que você use 10 graus a mais do que tem na sua lâmina. Se ela está com 15, você pode usar até 25. Se ela está com 20, você pode usar até 30. Vai realinhar sem prejuízo do fio. Já a chaira que desgasta, essa não. Essa, se você der, se a sua lâmina está com, vamos supor, 15 graus, que é o caso desse aqui, e você deu 4 passadas a 14, você não fez nada com o fio. A última passada foi a 16. Ela não foi o suficiente para reconformar um fio que estava um platô. Você promoveu algum desgaste, mas não o suficiente para reduzir disso para isso. Então ela não vai cortar bem. Esse é o problema de usar uma excelente ferramenta que é a chaira. Quando é uma chaira abrasiva para refazer um fio, você precisa acertar o ângulo. Isso é fundamental. E é por isso que a chaira requer treino. Todo mundo pode ficar bom com uma chaira, mas precisa treinar, não tem como. Vocês viram? Uma chairinha desse tamanhozinho, com 5 passadas alternadas. Foi o 420, foi o 104110, 104116 e foi o D2 com 62 RC de dureza. Então eficiência é toda a prova, gente. Agora, é para qualquer um? Não é. Quem quiser usar, tem que treinar. Se você treinar, você fica bom com ela, tá? Se você quer, não, eu quero só para usar de vez em quando, ótimo, você pode usar de vez em quando, mas você tem que treinar para usar isso de vez em quando, porque senão quando você for usar, não vai funcionar. Ou de cada 10 vezes que você usar, uma ela funciona e 9 não, e você não sabe por quê. É simples. Porque em 9 vezes você não acertou o ângulo que você precisaria acertar. Cabral, tem que ser o ângulo exato que está na lâmina? Não. Pode ser um ângulo maior, pode ser um ângulo menor, mas todas as vezes que você passar, precisa ser mais ou menos naquele ângulo. Senão ela não vai funcionar, tanto faz cerâmica, tanto faz diamantada, tanto faz estriada. Elas são ângulo dependentes, elas precisam que você acerte o ângulo. Cabral, mas você mostrou aí lâmina pequenininha, aí até eu consigo também. Tá bom, gente. Então, vamos usar uma lâmina de 8 polegadas? Vamos ver se funciona? Primeiro vamos ver se ela está cortando, né? Eu acho que cortar não é o problema dela. Agora a gente tem que cegar. Tá aí a nossa linha reflexiva. A geometria dessa lâmina é muito boa, viu, gente? Nada, né? Vamos lá. Será que com 5 numa chairinha só desse tamanho? 1, 2, 3, 4, 5.
Desapareceu em parte a linha. Mas será que repôs? Gente, não está bom, tá? Porque a chaira é muito pequena e a lâmina é muito grande. Mas quem disse que a chaira tem que ser maior do que a lâmina? Vamos mais umas 5 passadas? Dez passadas numa chaira daquele tamanho. Então, gente, é uma ferramenta espetacular. Porém, é uma ferramenta que requer destreza no uso, requer treino. Você tem que estar habituado com ela. Você tem que ter memória muscular. Mr. M, numa das nossas conversas, brigou com ele. Isso não é memória muscular, isso é memória motora. Todo mundo usa o termo memória muscular e é o que eu vou usar. Você tem que estar habituado a passar sempre no mesmo ângulo para conseguir esse tipo de resultado, gente. É lógico, para uma lâmina dessa, se a chaira fosse maior, né, se ela estivesse inteira, o resultado seria ainda melhor. Mas nós estamos falando de uma chaira a campo, uma chaira de emergência, uma mini chaira, tá? Então, é uma ferramenta excepcional. Porém, não é para todo mundo. Se a pessoa não estiver disposta a treinar, gastar tempo mesmo, cegar uma lâmina, passar várias vezes, procurar ver qual ângulo está passando. Cabral, eu sou péssimo nisso de ângulo. Gente, será que é tão difícil, vamos supor, você calcular meio centímetro, 1 centímetro, ou uma ponta de dedo? É só repetir aquele ângulo, não precisa ser um ângulo específico, não precisa ser 15 graus, não precisa ser 20 graus. O ângulo que você conseguir. E se de tudo você é daquelas pessoas que não quer ter esse trabalho, você sempre pode fazer isso aqui, tá? Um caibrozinho, uma furadeira, lógico, você vai usar uma broca com a bitola compatível com a chaira que você queira usar, tá? Faz um triângulo, retângulo, igual eu já ensinei, no ângulo desejado, apoia ele com a hipotenusa para cá, a broca vem paralela e faz o furo. Então, por exemplo, aqui está com 20 graus, tá? Pronto. Você vai passar e aqui, gente, a lâmina sempre fica na perpendicular certinha, tá? Você vai ver o dorso da lâmina aqui, ó. Você não movimenta ela aqui, não. Ela está sempre na perpendicular, você toca e desce até embaixo, com a lâmina sempre na perpendicular. É lógico, se você tivesse duas, o serviço fica melhor. Mas se você tiver uma chaira só, você dá, dependendo, você dá 3 passadas de um lado, muda a chaira de lado, 3 passadas do outro, depois 2 de um lado, depois muda uma de cada lado, tá? Até o fio tá do jeito que você quer, tá? Dá mais trabalho se você tem uma chaira só ou uma só, é lógico que dá. Mas é factível, gente, para quem não quer ter o trabalho de treinar, tá? Aí, ó. Tá uma maravilha. Já não tem mais cabelo, mas rapando o cabelo, tá, gente? Então, é para mostrar que uma chairinha pequena, cerâmica, podia ser diamantada, podia ser estriada, tá? É uma ferramenta e tanto para repor um fio, tá? Porém, ela requer muito treino. Ela requer que você sempre acerte o ângulo para conseguir esses resultados que eu mostrei.
5 passadas alternadas e os fios foram repostos. Tanto do 104110, tanto do 420, tanto do 104110 ou 104116, 56, 53, D2 com 62 RC de dureza. O segredo aqui, gente, é acertar o ângulo, tá? Você acertou o ângulo, você consegue bons resultados, mesmo com uma chairinha pequena, tá? De 3 polegadas, tá? Se muito ela tem 3 polegadas. E essa aqui é uma dica para os amigos. Se você tem uma chaira que quebrou, está com metade da chaira, caninho de PVC de meia, cap de meia, adaptador de rosca de um lado, soldável do outro, e um nípel de meia. Você pode usar a cola que você quiser para colar a haste cerâmica nele, tá? No caso eu usei resina acrílica. E você tem aí uma chairinha muito portátil, que você pode levar para qualquer lugar, pode ficar no porta-luva do seu carro, você pode levar para o churrasco dos amigos, tá? E, óbvio, vai funcionar excelentemente para canivetes. Para usar uma faca desse tamanho, gente, você vai precisar de mais destreza no uso para poder usar a chaira, tá? Mas para canivete, olha lá, ó, como aquela máxima que muita gente diz, a chaira tem que ter pelo menos o comprimento da lâmina. Aí é mamão com açúcar. Para você usar uma faca, aí você vai precisar de um pouquinho mais de treino. E não tem jeito, gente. A chaira de cerâmica, a chaira diamantada, a chaira estreada, você tem que treinar, senão você vai passar vergonha. Senão você vai fazer vídeo mostrando como afiar com chaira estreada, como afiar com chaira diamantada, como afiar com chaira cerâmica. Vai ter um resultado pífio, ruim. Quem entende de afiação vai ver que está ruim e, no entanto, o caboclo vai falar razor edge, fio de navalha, né? Aí, se ele for um pouquinho realista, working edge, um fio de trabalho, você vê nitidamente que o fio está ruim, gente. Mas é o que eu já falei, é a realidade. Você tem muito mais gente que não sabe nada, acha que sabe, e aí o Cabral é que é arrogante e tal. Só que eu mostro na prática, né? Eu tenho culpa de, se eu vejo um vídeo da pessoa falando que está afiando, falou que está bem afiada, e você vê que o troço está cortando mal? Não tenho. Eu vou fazer alguma observação no vídeo? Nunca. Se eu não posso elogiar, eu fico calado. Mas é uma questão de realidade, gente. Eu bato o olho e vejo que aquilo está ruim. E a pessoa está falando, não, está ótimo. Ah, tá bom. E o pior, o que tem de gente nos comentários falando, poxa, que demais, que fio matador e tal. O fio tá uma porcaria, mas fazer o quê, né, gente? É a realidade, não dá para você brigar com a realidade. Então eu acho que era isso por esse vídeo. Mostrar que mesmo uma pequena chaira cerâmica faz maravilhas pelo seu fio, tá? E uma como essa aqui, você pode levar para qualquer lugar. Ela pode estar no porta-luva do seu carro, na sua caixa de ferramenta, pode estar na sua mochila, você pode levar para um churrasco, tá? Porque às vezes o cara não leva nenhuma pedra para o churrasco e passa a faca no espeto, cega a faca, e aí depois aquilo vai tentar cortar a carne, tá amassando a carne, você vê o suco da carne indo embora, dá um desespero, gente. E aí uma chairinha dessa pode quebrar o seu galho, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.